Se você passou dos 20 e poucos anos, você já é um adulto. Quer você queira, quer não. E eu que já passei dos 30, já sou adulto há muito tempo. Mas é engraçado porque ao longo dos últimos anos, e principalmente durante a terapia, eu fui percebendo que ter medo enquanto a gente é adulto é uma coisa natural e normal. E hoje a gente vai rir dos medos que todo adulto tem e que vocês compartilharam comigo nas redes sociais. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, por favor, para ajudar o canal a crescer e para incentivar a vovozinha. E vamos falar sobre medo. Vocês estão numa fase que vocês gostam de me ver falando história de terror, mas tem história de terror mais aterrorizante do que não saber lidar com a realidade, não saber lidar com a nossa vida adulta. Isso às vezes me pega muito. Eu postei lá no meu Twitter a seguinte frase, e foi de lá que eu tirei esse tema do vídeo de hoje. Eu postei assim, que quais são os medos que a gente tem de ser adulto? Um dos meus maiores medos é que alguém morra e eu tenha que lidar com o velório da pessoa. Eu tenho que resolver as coisas do velório. Porque todo mundo tem medo que os outros morram. Mas sempre que alguém morre, eu fico pensando assim, como que alguém dessa família tá conseguindo resolver as coisas a respeito do velório de alguém que morreu, sabe? É muito uma coisa que adulto tem que fazer. E também é muito uma coisa que ninguém prepara a gente pra fazer. Seus pais não chegam um belo dia e explicam pra você como que você vai cuidar de um velório, sabe? Não é assim que funciona. Eles te ensinam uma série de outras coisas, mas não esse tipo. Tudo bem que eu acho que eu peguei pesado nesse medo. Eu acho que talvez essa noia minha seja mais minha do que dos outros, porque no final, né, não sei se as pessoas pensam muito nisso. Mas um outro medo que eu vi que as pessoas têm bastante quando a gente é adulto é a gente perceber que não é ninguém. E a gente começa a ter que desconstruir essa ideia de ser alguém. O que é ser alguém, né? Porque quando a gente é mais adolescente, a gente é alguém. A gente é o centro das atenções dos nossos pais, quando a gente tá na escola e tal. Quando os outros cuidam da gente, a gente tem um significado muito grande. A gente é alguém. A partir do momento que a gente é adulto, a gente é só mais um tijolo na parede e não é mais ninguém. E a gente fica nessa busca tipo, nossa, eu queria ter algo que representasse, algo que fizesse a diferença. Embora a gente seja criado numa sociedade onde as pessoas querem que a gente faça um trabalho que a gente ame pra poder ser alguém melhor, não sei o que lá, não sei o que lá. No final ninguém é, né, gente? No final é essa busca estranha por um reconhecimento esquisito só pra ter um significado na vida. E eu acho que não tá aí o significado. Eu também não sei onde é que ele tá. A maior parte das pessoas também tem esse medo da vida adulta, que é o medo de não conseguir viver sozinho. E das histórias que eu peguei, muita gente fala que, nossa, esse é o principal medo. Você tem medo, porque você não depende mais dos outros. E toda vez que eu me pego não dependendo de ninguém, às vezes eu paro aqui e fico olhando pras coisas e penso assim, nossa, eu não dependo mais dos meus pais há muitos anos já. Já faz quanto tempo que eu saí da casa deles? 5, indo pra 6 anos. E eu fico assim, tipo, gente, como assim eu não dependo dos meus pais? Como assim? Quer dizer que eu dependo só de mim? E eu sei que eu sou completamente louca e surtada, não só na internet, mas na vida real, não sei o que eu tô fazendo. Como lidar com isso? Isso é desolador. Esse sentimento muito de solidão mesmo, sabe? Eu não sei se a gente, por ser gay, como é o meu caso, e não ter, enfim, a perspectiva de uma família, de um casamento, não sei se isso isola mais a gente ainda e faz a gente sentir ainda mais que só dependo de mim. Esse daqui é um vídeo bad vibes, né? Tô pegando aqui a bad vibes. E dentro dessa coisa de morar sozinho, existem 2 medos que as pessoas falam bastante. Não conseguir pagar as contas, se endividar, ficar completamente surtado pra pagar. Tem gente que tem medo de esquecer de pagar. Às vezes a pessoa até tem o dinheiro, mas tem medo de contrair uma dívida que nem sabia que existia. E eu também tenho outro medo, gente, que é o medo da responsabilidade pelas coisas que eu já paguei. Porque paguei, comprei aqui meus móveis, sempre penso nos móveis, porque os móveis moram comigo, né? Loucura. Eles são a minha lembrança permanente de que eu estou sozinho na vida adulta. Eu tenho coisas aqui que é coisa de adulto ter, sabe? Uma televisão. A televisão é minha.
tem um rack, tem uma série de panelas e pratos. Quando você tem panela e prato, é porque você é muito adulto. Só que, tipo, é meu, sabe? E as coisas que eu tenho aqui é pra essa casa. E se eu não conseguir mais morar sozinho nessa casa, o que eu vou fazer com essas coisas? Tudo aqui é meu, tudo aqui eu paguei, tudo aqui é tipo, ai meu Deus, é uma responsabilidade maior. Cuidar das coisas, sabe? Cuidar e fazer as coisas durarem. Ai, eu não nasci pra isso, mas todo mundo nasceu ao mesmo tempo. E falando em estar sozinho e ser adulto, muita gente, e eu também, não vou dizer que esse é um medo meu, porque eu não tenho tanto medo de morrer, sabia? Mas eu tenho medo de me acidentar sozinho em casa e ninguém saber. E por eu estar sozinho e não ver ninguém, tipo, às vezes tem semana que eu não vejo ninguém da vida real, assim, que eu nem desço na portaria nem nada, e daí tô aqui, caída no sofá, tive um ataque e ninguém descobriu. Que nem com a minha mãe eu falo todo dia, mando uma mensagem pra minha mãe a cada 2, 3 dias, sabe? Não sou essa pessoa que tem um contato com os outros. É mais fácil o povo dos stories perceber que eu morri do que alguém da minha família, alguém que pode realmente me socorrer. O medo de ser adulto, de não só fazer as coisas sozinho, mas conseguir sobreviver, né? O medo da sobrevivência, assim, carnal, física, de você não poder se machucar. E eu já fiquei doente sozinho, eu tinha muito esse medo antes de eu morar sozinho. E se eu ficar doente? Quem vai cuidar de mim? Mas daí eu percebi que já há muito tempo, tipo, é diferente você ser um adulto doente com alguém ali perto de você pra te acompanhar, do que você ser uma criança que é completamente indefesa e não sabe mesmo pra onde ir, né? Então já fiquei adulto doente e é isso, você tem que resolver. Você pede pra um amigo te levar no médico, às vezes você vai sozinho, você vai ter que resolver suas consultas. Tem outro medo também que eu sinto, que é uma noia minha, que eu já comentei aqui em algum momento, sabe? Em outro vídeo, não lembro, que é o medo de eu não estar fazendo bastante agora. Eu sei que isso é uma coisa muito cultural de ser adulto agora, nos anos 2020, que a gente sempre acha que devia estar consumindo mais, tá produzindo mais, tá me doando mais pela vida. E eu tenho medo de eu não estar fazendo o que é certo agora pra que dê certo no futuro, entendeu? De eu estar cometendo algum erro agora como adulto, que é um erro irreparável que vai estragar o resto da minha vida todo. De eu ter feito uma escolha ruim, de eu ter perdido tempo com alguma coisa e não conseguir voltar atrás, de eu ter feito escolhas erradas. Eu tenho muito esse medo. Mas daí é uma ansiedade desgraçada, né? Porque daí é eu imaginando, na verdade, o Danilo do futuro, o que ele provavelmente diria pro Danilo de hoje, porque eu também cobro o Danilo do passado, sabe? Ai meu Deus, não sei se deu pra entender, mas já expliquei em outro vídeo. Outro medo que eu tenho na vida adulta, que sempre passa pela minha cabeça, é o medo de não conseguir mais ter sentimentos. Eu sei que você vai dizer que é porque eu sou aquariana, mas quanto mais velha a gente fica, mais insensível a algumas coisas a gente se torna também. Não só a respeito de relacionamentos, eu tô falando a respeito de tudo. Notícias que antes iriam chocar a gente pensa assim, Brasil é assim mesmo. Perder a esperança, sabe? Meio que se tornar insensível às dores do mundo, meio que me tornar insensível aos boys que eu conheço e penso assim, nossa, será que um dia eu me apaixono de novo? Será que um dia eu sinto isso de novo? É o medo de viver um grande vazio interior. O medo de não ter mais emoção. Faz sentido esse medo, gente? Quando a gente é adulto, a gente fica anestesiado sobre as desgraças, sobre os amores, sobre as paixões, sobre a empolgação que a vida pode proporcionar. E eu tenho medo de nunca mais sentir algumas coisas. Mas eu sempre volto a sentir, daí eu penso assim, não, era só um medo meu e tal. Na verdade, a maioria das coisas aqui eram tudo nóia da minha cabeça, que a gente sempre sabe resolver no final, que a gente sempre percebe que acaba tirando de letra, na maior parte das vezes. E quando a gente não consegue tirar de letra, a gente chama alguém pra tirar de letra com a gente, tá bom? Amanda que falou um medo que é muito recorrente, não conseguir se aposentar e trabalhar até morrer. Mano, eu penso muito sobre isso. E isso porque eu vivo uma vida que eu acho que eu tenho uma estabilidade. Não tenho, né? Que estabilidade? Você trabalha com o YouTube? Que é coisa mais instável do que isso? Mas enfim, eu acho que eu tenho o privilégio de conseguir até me programar por uns anos e tal, não sei. Mas mesmo assim eu fico assim, e aí? Quando eu tiver 60 anos, eu vou estar gravando vídeo de peruca ainda? O que eu vou fazer? Como se aposenta no Brasil? Porque a gente vê que as pessoas não conseguem parar de trabalhar e eu fico com esse medo.
Certeza que muita gente aqui tem medo do que vai ser sua aposentadoria, se é que ela vai existir. Jenny falou, ficar desempregado, sem economias e não ter ninguém a quem recorrer. Eu tenho crises de ansiedade pensando no meu dinheiro acabando e eu não tendo de onde tirar. É o meu maior medo assim. E pegar IST. Essa coisa de ficar desempregado eu sempre penso. E pior, a nossa noia aumenta do tipo, e se eu sofrer um acidente e não conseguir mais trabalhar? São coisas que acontecem, né? E quando a gente é adulto, a gente pensa assim, tá, se eu não conseguir mais trabalhar, eu vou fazer o quê? Vou morar na casa dos meus pais? Meus pais não vão conseguir cuidar de mim. E aí, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer, gente? Você me adota, inscrito? O carro quebrar na estrada e eu ter que me virar. Eu conheço amigos que não conseguem fazer nada no próprio carro, não sabem trocar um pneu. E eu fico com muito medo por eles. E eu sei que eles têm medo também. Já tenho amigas igual a Lívia, minha amiga, que ela sabe fazer de tudo no carro, resolve tudo, daí eu acho legal. Só que daí você pensa, a pessoa tem que ter o dom, né, de ser adulto pra conseguir resolver o próprio carro se ele der um perrengue no meio da estrada. Mas daí você tem que fazer o quê? Coloca um seguro, porque daí você liga pro seguro, eles vêm destravar seu carro no meio do nada, não sei o que. Assim como a coisa do velório, que eu comecei aqui falando, todo mundo falou que você tem que fazer um seguro de velório, sei lá o que você já vai pagando. Tudo na vida do adulto, você resolve com dinheiro. Mas e o seguro-desemprego? Que existe também, né, no seguro-desemprego. Mas ele não dura bastante. E ninguém sabe o que pode acontecer. Ai, tá me deixando desconfortável. Eu morro de medo de nunca conseguir estabilidade financeira para morar sozinha, sem ter que dividir casa com ninguém. Então, a realidade do brasileiro é ficar o máximo de tempo possível na casa dos próprios pais e quando sai de casa, ou é para dividir com amigos ou conhecidos ou até desconhecidos mesmo, ou porque já casou, né? Realmente morar sozinho no Brasil é uma realidade distante para a maioria das pessoas. E a gente aprendeu que tá tudo bem. Mas e se você não tem ninguém para sair? E se sua vida não é mais compatível com a vida das pessoas que moram com você, mas você não tem pra onde ir, que é o que os LGBTs vivem, né? Tem tanta bicha que sofre, que apanha, que, enfim, se dá muito mal em casa e não tem pra onde ir. E o que às vezes acontece é esse próximo medo que eu vou ler aqui, ó. Eu tenho medo de perder o emprego e ter que ir morar na rua. Na minha cabeça não existe nada no meio. Se eu for demitida, terei que morar na rua. Muita gente falou que tem medo de virar morador de rua. E pros LGBTs, como eu falei, às vezes você pode ser expulso de casa, você não tem como se manter. É o que acontece pra muita gente. Ou você cai na prostituição, ou você realmente começa a ter que morar na rua. E por mais que a vida da maioria das pessoas esteja muito, muito distante disso acontecer, e na verdade não passe de uma noia louca da nossa cabeça, acaba passando pela cabeça assim. Tá? Porque a gente começa a enxergar todos os cenários. Quando você é adulto, você entende que todos os cenários ruins são possíveis. Você nunca imagina assim, nossa, imagina se eu ganho na Mega Sena e vou morar numa mansão? Não. Você imagina se eu perco tudo e tenho que morar na rua. A gente sempre vai por esse caminho. Morro de medo de alguém querer me processar e eu ter que correr atrás de advogado e provas. Gente, isso daí é uma coisa que eu também tenho medo. Eu tenho medo de ser indiciado, tenho medo de ser processado, de ter feito alguma coisa errada que eu não sei resolver e ter que pagar advogado é uma complicação e não entender nada e ter que ir depor e ter que procurar um álibi porque estão me acusando de um, sei lá, um assassinato. E eu assim, meu Deus, mas não fui eu. Mas encontramos um fio da sua peruca. Eu falo, gente, mas a peruca nem era minha, era emprestada. Vai pra polícia! Enfim, morro de medo de que isso aconteça também. Coisa de advogado, né? E também tem medo de eu ter que processar alguém, de dar alguma coisa ruim na minha vida, eu ter que fazer essa coisa de adulto que é o processo. Olha essa daqui foi longe, ó. Eu tenho medo de morrer, até aí todos nós temos, né, em algum momento pelo menos, e o meu velório não ser do jeito que eu quero. Eu quero estar usando o Strawberry Dress e um salto rosinha também, e que toque a música de Stardew Valley na playlist. Seja tão morta. Dane-se o que fazer com você. Gente, vocês também têm essa pira de pensar o que vão fazer com vocês depois que vocês morrerem? Porque, tipo, você só tem que pensar que você vai ser doador de órgãos, né? É isso. De resto, e daí? E tem a coisa de escolher o caixão. Quem liga pro caixão que você tá sendo enterrado? Eu não acho que isso importa tanto, pelo menos no meu velório, tô falando. Mas uma coisa que eu sempre penso é, se eu morresse, quem iria no meu velório? Será que meus amigos iam? Será que as pessoas que não gostam de mim iriam só pra me ver morta?
Quem da minha família iria? E você iria no velório da vovó Lorelai? Se você disse que sim, pelo menos se inscreva e dê like nesse vídeo, hein? Me siga também nas redes sociais, vamos lá. Eu tenho medo de cuidar dos meus pais, pois se eles já dão trabalho aos 40, imagina aos 80. E esse é um medo inevitável, né? Basicamente os héteros têm filhos para que cuidem deles quando eles ficarem velhos. É um medo que eu nem sei como lidar, o medo de eu ficar velho, mas pensando em cuidar dos meus pais, basicamente é só sobre isso que eu penso hoje em dia. Estou trabalhando pra cuidar da velhice deles. Depois eu penso na minha, porque assim não dá pra eu cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Olha essa daqui, ó. No momento, ser uma mãe ruim. Imagina traumatizar minha pequena com algo que eu juro ser certo. Mas também não dá pra deixar a menina à deriva. Eu tô muito longe de ter local de fala sobre isso, mas eu tenho várias amigas que são mães. E realmente é isso. Você não sabe o que está fazendo, né? Você faz o que é certo hoje, mas talvez daqui a alguns anos você entenda que não era o certo. Mas deve ser um medo assustador ter um filho, gente. É pra mim a coisa mais assustadora que alguém pode viver, não é? Como é que as pessoas querem tanto ter um filho, sendo que é a maior responsabilidade que você pode ter na sua vida, eu acho. Você ser responsável por outra vida, né? Nesse nível de pai e filho. Pra mim é muito assustador. Porque quem tem é corajoso, viu? Olha, palmas pra vocês. Rebeca falou um medo meu, gente, que é panela de pressão. Panela de pressão, eu tenho medo de panela de pressão. Não vou ter aqui em casa panela de pressão, não. Quem sabe é elétrica. Mas também teria medo da panela elétrica. Ai, não quero panela de pressão, não, gente. Desculpa. Olha essa nóia aqui. Eu tenho medo de morrer sem ter me depilado, ou de estar usando uma cuequinha furada e o povo do necrotério me ver pelado e ficar me julgando. Se isso acontecer, eu volto pra assombrar. Tá certo, ainda vira um caso de terror aqui no meu canal. Mas isso eu aprendi. Uma vez uma amiga minha me deu essa dica: esteja sempre usando uma cuequinha bonita, porque se você vai parar num hospital, se você sofre um acidente, eles tiram sua roupa, né? Demorou para abalar. Mas daí a gente pensa também, eles não estão nem aí. Eles estão nem aí pra isso. Ninguém se importa com como você está vestido quando você foi parar no hospital. Meu medo de adulto é lidar com imposto de renda. Ainda mais que eu quero abrir minha lojinha. Se der certo e não sei declarar nada. Tem uma amiga que abriu uma adega. Quando ela fala sobre isso, eu não entendo nada. Gente, vamos aqui normalizar que ninguém entende imposto de renda? Ninguém sabe fazer, eu não sei, eu pago a menina lá pra fazer pra mim. Daí eu mando os papéis que ela pede, ela fica me cobrando, eu demoro pra mandar também porque eu sou péssima. Mas é aquilo, estranho é quem sabe fazer o imposto de renda. Normal é não saber, né? Eu acho que já é uma coisa feita pra não saber. Se bem que eu nunca nem tentei fazer sozinho, eu não sei como é que... Será que é tão difícil assim? Tem coisa que a gente acredita que dá muito trabalho na vida adulta e na verdade não dá tanto trabalho quando você vai ver. Eu morando sozinho percebi que um monte de coisa é bem mais fácil do que eu imaginei. O próprio processo de alugar o apartamento e as contas e tal. Gente, toda minha conta hoje em dia tá no débito automático, eu não pago nada. Nada que eu preciso me lembrar que eu tenho que pagar uma conta, sabe? Tudo hoje em dia você consegue colocar. Água, luz, gás. A única coisa que eu tenho que lembrar de pagar é o aluguel e o condomínio, que é uma vez por mês. E na minha cabeça isso seria um grande pesadelo, um grande problema. Eu não daria conta, ia esquecer de tudo e não sei o que lá. E já esqueci às vezes eu esqueci. Mas nesse fazer o que? Vai sofrer? Você lida com esquecimento, adulto. É isso. A Ana resumiu uma série de medos que eu acho que são legais pra gente encerrar esse assunto. Moro sozinha e tenho muitos medos adultos, tipo provocar algum incêndio por descuido. Gente, eu morro de medo de largar, porque eu tenho muita coisa com tomada aqui em casa, de começar a pegar fogo os fios e eu não tá em casa, ou eu tá em casa dormindo e pegar fogo, ou as coisas pegando fogo cair em cima da minha cama. Eu tenho medo de incêndio também. Ter problema de vazamento hidráulico com um vizinho que precise de reforma, porque uma reforma, gente, é um pesadelo. Medo de adulto é medo que o encanamento estoure. O que eu vou fazer se o encanamento estourar? Pra quem que eu ligo? Eu ligo pro zelador, né? Morro de medo de falar com o zelador também. Ai, por mim, eu não sei o que eu vou fazer. Só que ao mesmo tempo é reconfortante existir um zelador. Porque quem mora em casa, você é o zelador da sua casa. Quer coisa mais assustadora do que essa? Levar golpe, perder tudo também, pra mim, é muito
Levar um golpe é triste, né, gente? A gente ouve aí o povo falar que nunca vou ser feito de trouxa. Vai. Um dia você vai ser feito de trouxas, vai cair num golpe. Pode não ser um golpe de banco, pode não ser esse povo que liga falando que é sequestro, mas às vezes é um boy, às vezes é alguém com quem você trabalha, às vezes é um vizinho, às vezes é um conhecido, às vezes é alguém da família. O golpe tá sempre à espreita. Ser perseguida, meu Deus, isso é algo que dá muito medo. Eu tenho muito medo de ser perseguido, não tanto, mas ser assaltado. Porque vocês lembram que há uns 2 anos atrás eu fiz aquele vídeo contando do assalto que aconteceu no apartamento onde eu morava e tal. Uma história bem assustadora que pode se repetir. Porque por mais que seja um condomínio super seguro, algum apartamento pode permitir um assaltante de entrar falando que é amigo dele e tal, e a pessoa vir assaltar o meu apartamento e levar meu videogame. Tenho muito medo de estar em casa e alguém invadir. Mas a vida do adulto, gente, é isso. A gente olhar para os nossos medos e perceber que não tem outra alternativa senão viver com eles e continuar vivendo. E saber que cedo ou tarde alguns podem se tornar realidade, sabe? Que a gente vai ter que lidar. Porque ou é isso, atura ou surta. Só que a gente não pode surtar, principalmente antes dessas questões acontecerem. Como eu sofria muito mais antes de alugar um apartamento com medo do trabalho que dava a morar sozinho, e hoje em dia eu vejo que, nossa, na minha cabeça era tudo tão pior. A maior parte das coisas e das inseguranças na nossa cabeça é pior do que na realidade. Então, tendo isso em mente, só vai porque a vida te leva. Não adianta você deixar o medo te impedir. Espero ter te incentivado ou talvez colocado nós na sua cabeça. Então dê like nesse vídeo. Também temos vídeos no canal de terça, quinta e domingo. Quarta-feira é live, a Loura é live aqui famosa. E toda sexta-feira tem episódio novo do podcast Para Tudo. Um podcast Globoplay, porque eu sou chique. Vocês me viram no Globoplay, gente? Chique demais. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.